Bom dia. Esta é mais uma edição da Semana em 180 Segundos, um espaço de comunicação da Centro Marca. Começa hoje a fase 3 do processo de desconfinamento definido pelo Governo em meados de março passado. Em circunstâncias normais, o turismo em Portugal estaria nesta altura em plena curva de crescimento rumo à época alta e a hotelaria e a restauração não teriam mãos a medir. No entanto, hoje, por força das circunstâncias, apenas poderão reabrir as salas de refeição dos restaurantes e o que há apenas 2 anos seria um aspecto absolutamente insignificante assume-se agora como um momento muito relevante para um setor com um peso estrutural fortíssimo, quer da nossa economia, quer a nível de emprego. É importante que este avanço se faça regradamente, com os necessários cuidados e sem exageros, para que seja decisivo e não um mero passo num eletrocardiograma de avanços e recuos que seguramente não interessará a ninguém. A este propósito, chama a atenção para um conjunto de informações que a Cantar e a Centro Marca divulgaram na semana passada e que mostram de forma clara que a generalidade dos consumidores portugueses amadureceu os seus comportamentos de compra à medida que as diferentes fases da pandemia se vão desenvolvendo e que hoje não sente necessidade, por exemplo, de fazer compras excessivas ou pela estocagem, nem sente que os locais de compra sejam locais de especial risco. É normal que com mais de um ano deste sufoco ao nível de saúde pública seja fácil agitar a existência de riscos associados a todas as nossas rotinas e atividades, mas é importante perceber que não podemos viver permanentemente no interior de uma redoma e que, tendo sempre presente a necessidade de reduzir esses riscos, temos que aprender a conviver com eles e com os nossos próprios medos. Por isso é fundamental que avancemos, sem retrocessos, rumo à normalidade possível e que, não querendo ninguém sofrer ou mesmo morrer, obviamente, com a doença, não nos deixemos todos paralisar ou definhar à conta da cura, pois, como diz a velha frase, parar é morrer. Mudando de registro, dá-vos nota das muitas movimentações no retalho alimentar no quadro das chamadas Retail Alliances, as centrais europeias de compra e de negociação. Esta semana a notícia chega de França, com um novo acordo de bastidores entre Intermarché e Casino, e é curioso de observar em quantas destas alianças o grupo Casino entrou e saiu apenas na última década. Mas mais do que a curiosidade, interessa falar daquilo que é o impacto efetivo destas centrais para fornecedores e consumidores. A constituição destas centrais seria seguramente bem-vinda por todo o mercado se delas resultasse uma maior eficiência operacional, se gerassem, por exemplo, racionalização a nível logístico, se criassem sinergias no relacionamento com os fornecedores ou se motivassem condições mais atrativas em termos de sortido, de experiência de compra ou de proposta de valor para o consumidor. Nenhum fornecedor, estou certo, veria com maus olhos que faça um conjunto válido de contrapartidas e fosse solicitado e negociado um investimento adicional a nível comercial. Se o que efetivamente se pretendesse nessa negociação fosse uma relação win-win-win, isto é, em benefício logicamente dos retalhistas, mas também dos restantes elos da cadeia e, claro, do consumidor. No entanto, aquilo a que assistimos na prática é a constituição de centrais de extração, centrais que pretendem obter de maneira impositiva e unilateral a montantes junto dos fornecedores aquilo que, a jusante, o mercado não gera. Estas centrais adotam práticas negociais altamente questionáveis e introduzem sistemas de dupla e tripla pilotagem, exigindo contribuições financeiras muito relevantes aos fornecedores. Contribuições essas que a única garantia que é dada é que, não as aceitando e não as pagando, não será possível estabelecer uma relação comercial fluida com os retalhistas associados a essas centrais. E essas práticas repetem-se. Refecham-se centrais, abrem-se centrais, muda-se de centrais, mas enquanto permanecer um fundado sentido de impunidade, as máquinas de extração continuarão a funcionar e a espalhar o seu efeito sobre as restantes partes do mercado. A fechar, uma última nota para lembrar que começa também hoje o censo, o processo de recolha de informação do censo, um processo que decorre de 10 em 10 anos. Há um lema na Centro Marca que diz que sem o que não é possível medir, não é possível gerir. E a informação que é hoje recolhida neste processo é fundamental para imensas tomadas de decisão, seja a nível do Estado, seja a nível dos privados. Por isso fica aqui o apelo, participemos todos, contribuamos todos para que este censo tenha a informação necessária para essas tomadas de decisão. Boa semana e bom trabalho.